Bem, o nosso Evangelho por Emmanuel dessa semana, dessa quinzena, vai tratar de um texto do livro Vinha de Luz, capítulo 31, de ânimo forte. O título já é forte, né? De ânimo forte. O próprio Jesus já também recomendou: tende bom ânimo, no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo. É para ter o ânimo, mas não é nem qualquer ânimo, é um ânimo bom. O bom do ânimo de Jesus é o bom ligado ao bem. Então tenha ânimo para o bem, tenha ânimo para praticar o bem, tenha ânimo para andar no bem. Porque, olha o conceito da doutrina, né? O bem é o que está de acordo com a lei divina, e o mal é o que é contrário à lei divina. Então tenha esse bom ânimo, esse ânimo para o bem, é ter esse ânimo para viver de acordo com a lei divina. É difícil ter esse ânimo para viver de acordo com a lei divina, porque a gente queria viver de acordo com a nossa própria lei, de acordo com o nosso desejo, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, né? Aí a gente deseja o que quer, né? Agora mesmo, final de ano, a gente está aí com ânimo pedindo um ano novo cheio de coisas boas. A gente só quer coisas boas, a gente pede tudo de bom, e está certo querer coisas boas. Mas a gente sabe que no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Foi avisado, né? Esse caminho do bem, do ânimo bom, do bom ânimo, do ânimo forte, é ter força para querer o bem, porque o bem precisa de força, porque se a gente não tiver força, esse ânimo forte para querer o bem, a gente é vencido pelo mal que ainda mora em nós. Essa luta é uma luta muito forte interna, entre o bem e o mal que existe dentro da gente. E sem essa força, sem esse ânimo forte, essa vontade forte de seguir o bem, a gente não consegue. E o ânimo, eu até procurei no dicionário só para ver alguma coisa de ânimo, para ficar uma coisa mais concreta, uma coisa que não fosse minha e que não fosse nem doutrinária, uma coisa que fosse universal, né? Um conceito de ânimo. O dicionário diz que é a manifestação do desejo, da vontade. Então, ânimo é manifestação do desejo e da vontade. Qual é meu desejo, qual é a minha vontade? O motor do mundo, segundo a doutrina Emmanuel, o motor do mundo é a vontade. Quem movimenta tudo é a vontade. E a vontade é um sentimento, né? Eu preciso querer. Então, se eu tiver com má vontade, se eu tiver sem vontade, eu não faço as coisas que eu preciso fazer. E para fazer coisas contrárias, muitas vezes a mim mesmo, ao meu querer, ao meu desejo, eu preciso ter muita força para contrariar aquilo que eu quero. E cumprir o dever, muitas vezes, é contrariar aquilo que a gente quer. Porque o desejo é o que eu devo fazer. E o que eu devo fazer está ligado à lei divina. O que eu quero fazer está ligado ao meu desejo, está ligado àquilo que eu quero. E ter esse ânimo forte é ter essa vontade forte, é ter esse desejo forte. Esse desejo forte de caminhar nesse caminho do bem, né? Ele está dizendo, quando a gente fala de ânimo, a gente pensa em animação, em alegria, é muito mais, né? Esse ânimo é essa disposição, é esse desejo, é essa vontade. E ele diz, é uma determinação diante do perigo ou do sofrimento. Isso é coragem. Então, olha, de ânimo forte, tende bom ânimo. Tenha ânimo para enfrentar o perigo ou o sofrimento. Tenha coragem para enfrentar os perigos e os sofrimentos. Tenha um desejo forte, uma vontade forte para superar suas imperfeições. Porque se a gente não tivesse desejo forte, essa vontade forte, as nossas imperfeições nos vencem. E é delas que nós somos escravos. Essa é a nossa maior derrota. Mas pode ser também a nossa maior vitória. Esse foi o bom combate do Paulo de Tarso. Quando ele disse travei um bom combate, ele travou esse combate interno, interior, da parte boa e da parte ruim.
da parte que queria seguir esse caminho do bem, que queria esse ânimo forte para seguir esse caminho do bem, e da parte que queria só o ânimo de seguir seus desejos, seus caprichos, suas vaidades, né? E como a gente tem muito desejo, como a gente tem muita vaidade, como a gente tem muita imperfeição, tem muito egoísmo, tem muito orgulho, todas essas nossas imperfeições trazem para a gente desejos imperfeitos. Então, normalmente, os nossos desejos, esse querer nosso, mais superficial, é o desejo da vontade, é a gula, é o vício, é o prazer, são esses desejos rápidos. Agora, despertar em nós esse desejo profundo, é despertar em nós esse bom ânimo, esse ânimo do bem, é essa determinação de enfrentar, essa determinação diante do perigo e do sofrimento. Se esse ânimo é essa determinação diante do perigo e do sofrimento, o que esse conceito de ânimo já está prevenindo a gente? Olha, no mundo tereis tribulações. Porque se você não tiver esse ânimo, e bom, para seguir pelo bem, você não vai ter força para enfrentar o perigo e o sofrimento. Você vai fugir, você vai se entregar, você vai deitar, você vai desistir. E esse é outro dos nossos grandes problemas. A gente finge que não está vendo, a gente não quer, a gente desiste, a gente deita, a gente volta. É um caminho difícil. E esse é o caminho do convite de Jesus. Esse vinde a mim de Jesus é esse vinde a mim seguindo esse caminho do bem com ânimo, sabendo que tereis tribulações, sabendo que vamos ter dificuldades. E aí, com esses conceitos, com essas coisas, a gente começa a pensar melhor no que a gente sempre fez. A cada final de ano, a gente tem a ilusão de que o ano que vem vai ser tudo bom, vai ser tudo perfeito, vai ser tudo como eu quero. Vou ter sossego, vou ter dinheiro, vou ter paz, vou ter prazer, não vou ter problema, não vou ter doença, vai ser tudo perfeito comigo, no trabalho, com minha família. Aí a gente tem essa ilusão, e aí no último dia do ano a gente fica nessa coisa meio fantasiosa, e aí o nosso ânimo é sem meta, é sem alvo. O nosso alvo é reduzido, o nosso alvo é restrito, o nosso alvo está restrito a nós mesmos, o nosso alvo está restrito a esses pequenos e imediatos desejos. Normalmente o meu alvo está restrito ao mundo do César, a esse mundo do nosso dia a dia. E Jesus falou, né? A gente vive sim no mundo do César, é importante ter ânimo para viver esse mundo do César, é aqui que a gente vive, mas buscar primeiro o reino de Deus. Então a gente tem que saber que o que é mais importante, o que é fundamental, o que permanece, o que é imortal, é o Espírito. Então esse ânimo, eu tenho que buscar uma meta, um alvo, um objetivo. O Paulo de Tarso dizia, sigo para o alvo. Ele não fica olhando para trás e nem para os medos futuros, ele segue para o alvo. E qual era o alvo de Paulo de Tarso? Depois que ele encontrou Jesus, o alvo dele era ter Jesus no coração. Era ter os conceitos de Jesus no coração. E mais tarde ele atinge esse alvo quando ele disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele chegou nesse alvo. Olha que alvo perfeito. Eu não manifesto mais os meus pequenos desejos. Eu não manifesto mais minhas vontades egoísticas. Eu manifesto agora os ensinamentos de Jesus. Eu tenho ânimo para enfrentar o mundo se for preciso. Jesus falou, eu venci o mundo. Paulo de Tarso falou, se eu estivesse agradando os homens, eu não seria servo de Deus, servo do Cristo. Então, agradar aos homens, agradar a mim, agradar as coisas humanas, agradar essas coisas do mundo do César, em detrimento das coisas do Espírito, se não for em detrimento das coisas do Espírito, nem tem tanto mal, não tem tanto problema. Eu conciliar o próprio Jesus, dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E o que é de César? É uma coisa curta, temporária, provisória, precária, curta, muito rápida. Então eu dou para ele o meu tempo precário, o meu tempo curto, o meu tempo imediato. Mas eu tenho um tempo da imortalidade, um tempo do Espírito. É esse que eu dedico
à espiritualidade, a esse caminho. É para esse que eu tenho que ter o meu verdadeiro ânimo. É para esse que tenho que ter o meu verdadeiro bom ânimo. Então eu preciso buscar esse ânimo forte. Se não for forte, eu não consigo. Um ânimo fraco é aquele coração que, quando o semeador saiu a semear, nasce a planta, mas o espinho abafa. Abafa por quê? Porque a planta não teve força, porque o espinho abafou. A planta não teve força para superar o espinho. O ânimo não era forte, o espinho estava forte. E os nossos espinhos são nossas imperfeições. E quando as nossas imperfeições abafam os nossos pequenos desejos de fazer o bem, o nosso ânimo ainda fraco de viver esse caminho da lei divina, aí a gente não consegue. Aí, embora a gente queira, a gente não consegue. No começo da conversão do Paulo de Tarso, ele também falou uma coisa parecida. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ele ainda não fazia o bem que ele queria, porque ele já desejava, mas não tinha o ânimo forte para vencer as suas imperfeições. Por isso fazia o mal que não queria, porque o mal que ele não queria fazer era aquilo que vencia ele. Mas depois ele resolveu tudo isso, quando não era mais essa situação, foi quando ele disse o que a gente citou há pouco, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, esse é o nosso desafio, esse é o nosso propósito, ter bom ânimo, não é ser animadinho, é ter um ânimo, é ter uma força, uma coragem, uma determinação para enfrentar os perigos e os sofrimentos da vida, porque vem, é natural, é da natureza, porque a gente é imperfeito, e como imperfeitos nós cometemos imperfeições. E como a gente comete imperfeição e a lei divina é perfeita, nós arcamos com as consequências das imperfeições que a gente comete. Aí a gente sofre, aí a gente enfrenta as dificuldades, os perigos, os sofrimentos e etc. Mas é preciso ter bom ânimo para enfrentar tudo isso e superar tudo isso. Não fugir, não correr, não sucumbir, não se amedrontar, porque eu preciso ter um ânimo bom, um ânimo forte. Jesus falou, eu venci o mundo, é esse mundo que ele demonstrou vencer quando ele venceu a tudo. Ele sendo crucificado, a gente pensando que ele estava sendo derrotado, e ele estava vencendo tudo e a todos naquele momento. Ele vencia o poder humano, simbolizado por Pilatos, ele vencia o poder religioso, simbolizado por Caifás, ele vencia o poder familiar, quando ele disse quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, ele vencia o poder da confraria, dos amigos, quando ele não pediu para ficar, porque ainda tinha missão para fazer, quando ele não queria ficar com os... Não, ele foi despedido dos apóstolos, dizendo que já estava indo embora. Quando ele superou os sentimentos negativos de ressentimento, de ódio, de etc. Superou não, porque ele não tinha. Quando ele manifestou, mostrou que não tinha isso, que ele já tinha vencido tudo isso nele. Quando ele não se ofendeu com a negação de Pedro, não se ofendeu com a traição do Judas. Tudo isso é a demonstração de que ele venceu o mundo, que ele venceu as coisas do mundo. Porque, segundo o próprio Jesus, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele se alimentava disso, ele vivia disso. Esse era o alvo dele, essa era a grande meta dele. E como ele veio como caminho, como filho do Pai, filho do amor, portanto, amor também, o Evangelho é de amor, ele veio em nome desse amor, praticar esse amor, mostrar esse amor, influenciar a partir desse amor, incentivar esse amor. Esse amor é o caminho do bem. E é para esse caminho do amor que a gente precisa ter ânimo. Enfrentar tantas dificuldades que nos impedem de viver esse amor, de crescer esse amor em nós. Porque os nossos sentimentos não são de amor. São de amor adoecido. Ciúme é amor adoecido, avareza é amor adoecido, egoísmo é amor adoecido, orgulho é amor adoecido. São amores distorcidos, são amores influenciados pelas nossas imperfeições, que geram esse amor adoecido. E a gente tem esse amor adoecido, o que não é o caso de Jesus e muito menos do Pai.
Mas no texto, o Emmanuel diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação, que foi uma carta de Paulo a Timóteo, e o texto do Emmanuel foi escrito a partir desse versículo, capítulo 1, versículo 7, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Se Deus não deu o espírito de temor, ele nasceu da gente. Ele é fruto da nossa imperfeição. Então o temor não é de origem divina. O temor é fruto da nossa imperfeição. Porque Deus não nos deu esse espírito de temor. Mas ele deu o espírito de fortaleza. Como ele deu o espírito de fortaleza? Derramando força na gente? Não, dando essas tribulações. Porque essa tribulação produz fortaleza. Então quando a gente foge da tribulação, a gente foge da fortaleza, que elimina os nossos medos. O Paulo também dizia, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Ele já sabia que a tribulação produzia fortaleza. Paulo viveu todo tipo de tribulação e foi se transformando cada vez num homem mais forte. Ele também venceu o mundo. Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele mostrou que também tinha vencido as suas imperfeições. E viver as tempestades que ele viveu, as perseguições que ele viveu, as pauladas que ele levou, tudo isso são as tribulações que fizeram dele um homem mais forte. A fortaleza de Paulo, na hora de morrer, o seu algoz querendo chorar arrependimento, que não queria fazer aquilo, ele falou, não, meu amigo, faz o seu trabalho, esse é o seu trabalho. Pega essa espada e corta o meu pescoço. Esse é o seu trabalho, você ainda trabalha para os homens. Eu não trabalho mais para os homens, eu trabalho para Deus. Olha só, como é que um cara vai dizer uma coisa dessa? Cumpra seu dever porque você ainda trabalha para os homens. Você ainda não acordou para trabalhar para Deus. É possível conciliar, mas não dá para trabalhar só para os homens. E Paulo estava trabalhando para Deus, tanto que ele dizia, se eu estiver agradando aos homens, se eu procurar agradar aos homens, eu não vou ser servo de Deus. Ele fez a opção, porque ele teve um alvo, ele teve uma meta. E qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? A nossa grande meta é ficar rico, é ficar poderoso, é ficar bonito. Essa é a nossa grande meta? Pode até ser pequenas metas de conseguir uma coisa ou outra nesse mundo do César que a gente vive e não tem problema se a gente quiser uma coisa que faz a gente viver relativamente melhor, porque não é tudo. O que faz a gente viver melhor realmente é a consciência limpa, é a consciência leve, é seguir a consciência, que aí a gente não vai ter essas culpas que a consciência traz para a gente e que é uma infelicidade tremenda. A dor de consciência é uma grande dor, é uma grande tristeza. Evitar a dor da consciência é o exercício que a gente tem que começar a fazer desde sempre. É ter o ânimo bom de obedecer à consciência. E obedecer à consciência é ouvir a expressão de Deus em nós a cada momento, onde a minha consciência anuncia a vontade de Deus em mim. Mas aí eu deixo de seguir a minha consciência, que é a vontade de Deus em mim, e sigo a minha própria vontade em mim, o meu desejo. Aí o meu desejo vence a minha consciência. E o desejo é meu, mas a consciência é uma expressão de Deus em mim. Olha, que derrota, que derrota. Aí eu chamo de liberdade, eu chamo de independência, fazer somente o que eu quero. Isso não é independência. Isso é trabalhar pela escravidão. Isso é trabalhar por aquilo que vai continuar me escravizando. Mas a gente tem essa grande meta, que é a nossa libertação. E Jesus veio para nos libertar. Libertar disso, de nós mesmos. Nós somos os nossos maiores problemas, né? E o Emmanuel diz nesse texto de ânimo forte, não faltam recursos de trabalho espiritual para quem deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Recursos de trabalho espiritual. São tantos os recursos de trabalho espiritual. A tribulação é um recurso de trabalho espiritual.
E eu fujo desse recurso, eu corro desse recurso. O amor é o recurso por excelência de trabalho espiritual. Eu não consigo trabalhar esse amor em mim, porque o excesso, o amor adoecido, o excesso de amor a mim mesmo, o excesso de amor às coisas, ao dinheiro, ao poder, à vaidade, esse excesso de amor às coisas do mundo, a mim mesmo, me impedem de viver esse amor pleno, esse amor amplo. Então eu nego esses instrumentos, mas os recursos estão aí. Os recursos estão aí, à disposição de todos, à disposição de qualquer um e à disposição de cada um. É o trabalho espiritual para quem quiser, mas eu posso ainda não querer, eu posso ainda não desejar, e esse bom ânimo é para quem manifestar o desejo, a vontade de fazer esse trabalho. Então, o ânimo é esse desejo é o ânimo. E reerguer-me, aprimorar-me e elevar-me é o alvo. Se eu não tiver como alvo me reerguer, me aprimorar, me elevar, não adianta. Primeiro porque se eu for muito orgulhoso, eu vou me reerguer de quê se eu acho que eu já estou lá no alto? Eu vou me aprimorar de quê se eu acho que eu já estou perfeito? Eu vou me elevar para onde se eu acho que eu já sou o maior? Então fica difícil eu reconhecer que eu preciso me reerguer, me aprimorar e me elevar. Porque eu sou muito eu. A primeira coisa é essa humildade. Por isso a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes. Mas é para quem deseja, quem não está pronto ainda não vai. Porque esse é o nosso caminho, esse é o nosso ponto de contato com a divindade, o livre-arbítrio. Ninguém é forçado, ninguém é constrangido. É preciso cair em si, como o filho pródigo fez, né? Mas o Emmanuel diz no texto que essas coisas, essas lacunas, essas necessidades, os problemas, os obstáculos, as dores, todas essas coisas desafiam o nosso espírito de serviço. Porque o meu espírito de serviço é fraco. O que faz o meu espírito de serviço ser fraco? A falta do bom ânimo. Porque às vezes eu tenho um bom ânimo para fazer só aquilo que me dá prazer. Então eu tenho... Aí não é nem o bom, aí é um ânimo. Porque o bom ânimo não é aquela coisa que não é do bem. E não vou nem entrar na discussão o que é do bem e o que é do mal. A gente vai no geral, porque o geral o bem é o que está de acordo com a lei divina e o mal é o que não está em desacordo com a lei divina. E a lei divina está onde? Dizem que está na nossa consciência. Então eu tenho que ouvir a consciência, que a minha consciência traduz a lei divina para mim. Se a lei divina traduz a circunstância para mim, ela traduz a lei divina na minha condição. A minha consciência me mostra aquele ponto que eu suporto, porque ninguém vai ter um fardo maior do que o que consegue carregar. Então eu não vou ter uma consciência além da minha capacidade de cumprir a minha consciência. Porque a consciência é individualizada. Eu vou ter consciência daquilo que eu posso vencer. Eu não vou ter consciência daquilo que eu ainda não posso vencer. É bonito isso. Então essa questão da consciência é bonita, ela é progressiva. Eu vou tendo consciência e com a consciência eu vou tendo mais consciência e com a consciência eu vou tendo mais consciência. É um círculo construtivo. Esse é o caminho. Aí eu preciso ter ânimo para ter desejo e ter vontade no ponto certo, no alvo correto. E eu preciso ter esse alvo. E aí, tendo esse alvo, vão aparecer perigos e sofrimentos. E ânimo é eu ter disposição e determinação diante dessas situações da vida. Senão, quando começar o ano, no mês de janeiro, fevereiro, as dificuldades começam. Os problemas começam. Aí a minha fé vai embora, porque eu rezei tanto em dezembro, pedindo para resolverem tudo para mim, que esse ano ia ser perfeito, que esse ano ia ser maravilhoso, que não ia dar nada errado. E eu pensei que era, eu me iludi, eu fiquei iludido, aí eu me decepciono com a divindade, com a religiosidade, me decepciono com tudo, porque eu pedi tanto, eu paguei tanta coisa, eu rezei tanto. Eu tinha certeza, eu tenho fé, minha fé me dizia que o meu ano seria perfeito, que eu não teria nada, nenhum problema. É ingênuo, né? É infantil. Por isso que Jesus falou que no mundo tereis tribulações. Enquanto a gente estiver encarnado, a gente vai ter essas tribulações. Porque a encarnação é exatamente para a gente superar, tendo a tribulação como nosso professor.
E as tribulações vêm pela circunstância. O amor é outro grande instrumento, né, por excelência. É o trabalho de servir, a gente tem que aprender. Aí o Emmanuel diz que, com raras exceções, a maioria das vezes a gente foge, usa o pretexto e usa o retraimento. A gente se retrai, não vai, isso e aquilo. E aí, porque a gente está falando de ano novo e tudo, e a gente tem essa ilusão de achar que vai ser tudo perfeito, e não vai ser tudo perfeito, vai ser tudo necessário. As circunstâncias são as circunstâncias que eu preciso. Por isso Paulo dizia, em tudo dai graças. Porque eu preciso dar graça reconhecendo que a circunstância ela é de encomenda para mim. Ela é justa, que ela é na medida. A minha circunstância veio na medida para mim. Não veio nem mais, nem menos. Eu não vou ser privilegiado e nem vou ser castigado. Ela vem na medida da minha educação. Ela vem na medida da minha elevação. Porque ela é fruto da bondade divina. E aí ela é justa. O Espírito Vinícius dizia, ó, nada significa os anos que passam e os anos que despontam nos calendários humanos. O importante na vida do Espírito são as arrancadas para frente. São as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência e as virtudes conquistadas pelo amor. Então, o que importa? Aquisição de virtude. E o que é aquisição de virtude? Elevação, libertação, ter esse bom ânimo. Esse texto é muito bom, muito bonito, mas a gente não vai se alongar e a gente vai ficando por aqui, deixando essa pequena reflexão, porque fala-se muito em ânimo forte e fala-se muito ao final de cada ano que o próximo ano vai ser perfeito. Ânimo forte não é só alegria, não é só, né? E o ano perfeito, de acordo com o meu querer, não vai acontecer, porque no mundo tereis tribulações. E eu cometo imperfeições e recebo as consequências das imperfeições que eu cometo. Mas eu preciso agradecer e ter força e ter ânimo para enfrentar essas tribulações, porque elas vão me elevar, elas vão fazer o crescimento moral, elas vão fazer que eu cresça em virtude. Então, que nesse ano novo a gente tenha o ânimo bom, que a gente tenha a força boa, que a gente tenha o desejo e a vontade de crescer espiritualmente, que a gente tenha a força e a vontade de crescer moralmente, que a gente tenha a força, a vontade e a meta de adquirir virtudes. E a gente não faz nada disso se a gente não seguir a nossa consciência, a própria consciência. Que a minha própria consciência é uma comunicação direta pelas circunstâncias da divindade através daquilo que eu necessito. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.